Mais uma vez, o Exército vai para as ruas do Rio de Janeiro para tentar controlar a violência. Dessa vez, a intervenção militar vai até o final da gestão do Temer, ou seja, vai até o final de 2018, porque realmente as coisas saíram do controle e aparentemente foi a única solução que o governo encontrou para tentar abafar a situação. Há muitas reações contraditórias em relação a isso. Algumas pessoas são a favor da intervenção militar, acham que vai ser bom porque controla um pouco a criminalidade, enquanto outros acham que é perigoso isso porque abre um precedente e muitos acreditam que pode ser um ensaio, um teste para uma intervenção militar de fato, para uma tomada do poder e uma derrubada da democracia. Então há muita gente dividida, muita gente debatendo isso agora, e eu quero saber o que vocês pensam. Eu primeiro vou apresentar aqui a minha opinião sobre o assunto, né? Eu não vou falar tanto sobre a ditadura ou não, porque realmente não sei se é essa a intenção, mas sobre como essa medida, e várias outras medidas no Brasil, né? Porque o Brasil sempre trabalha com essa noção de atingir o final da cadeia, não o começo, é uma medida paliativa que não soluciona o problema. É uma questão emergencial e não resolve nada. Eu vi vários vídeos de especialistas de segurança pública. Eu vi do José Beltrame, que foi o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante 10 anos. Ele implementou as UPPs lá, as Unidades Policiais Pacificadoras nas favelas do Rio de Janeiro. E também uma declaração do Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, e também de sociólogos e de outros especialistas de segurança pública. O que todos eles concordam, todos eles afirmam, é que a questão de segurança ela começa muito antes, né? Quando a violência estoura, quando a criminalidade estoura, é porque todo o resto já falhou antes, todas as outras instâncias da sociedade já estão falidas, já estão fracassadas, então isso se reflete na violência na rua. Não há uma estrutura social que impede com que o jovem, com que o adolescente se marginalize, entre na delinquência, entre na criminalidade. Então, ele não vê nenhuma perspectiva de seguir um trabalho honesto e crescer com isso. Ele vê na criminalidade, ele vê no narcotráfico, ele vê no roubo, sabe? Muito mais possibilidades de ascender socialmente, de ter dinheiro, de ter uma vida melhor, do que através de uma carreira. Isso é evidente que começa com uma educação de baixa qualidade, uma educação que não fornece o instrumental para esse jovem poder depois fazer uma faculdade, arranjar um trabalho, arranjar uma profissão que pague um bom salário. Isso tem a ver com questões de saúde pública, às vezes, né? Ele mora num bairro onde não tem saneamento, onde ele tem esgoto céu aberto, onde ele não tem um hospital, não tem um posto de saúde. Então, todos os fatores que fazem com que ele se sinta marginalizado, fazem com que ele se sinta fora daquela sociedade, como se ele não pertencesse, como se ele não tivesse direito de pertencer àquela sociedade. Então, ele não tem nenhum compromisso com o resto da sociedade. Porque nós, que somos a classe média, a gente sente violência de maneira pontual, né? Você está na rua, vê um cara te rouba, ou rouba teu carro, isso é uma agressão, a gente se sente chocado, a gente se sente fragilizado, mas uma vez que a violência vai embora, ela acabou. Essas pessoas que moram nesses bairros pobres ou nas regiões em conflito, elas têm a violência cotidianamente, e não apenas de violência física criminal, né? Não apenas o narcotraficante, não apenas a polícia invadindo lá, a repressão policial, não apenas esse tipo de violência física, mas também violências simbólicas. Isso é algo que o sociólogo Sérgio Adorno fala muito, porque há vários graus de violência, não é apenas de violência material e física, mas também simbólicas de você ser negro, pobre, favelado. Então isso tudo vai se acumulando e vai dando uma sensação de que você não faz parte daquela sociedade ou que você é um sub-cidadão sem direitos, sem nenhum tipo de integração. Então você é marginalizado pelo próprio sistema que te joga para aquele mundo onde a violência é uma constante. É claro que nem todo mundo que está na favela, na verdade bem poucos que estão na favela se tornam criminosos, mas você pensa numa mãe de família ou num jovem que cresce vendo todo dia a polícia entrando lá, cadáveres na rua, então isso vai te naturalizando um certo comportamento violento e que se torna aceitável, na verdade. No final das contas, aquilo ali se torna uma normalidade, quando na verdade não deveria ser. O que o José Beltrame fala é que quando eles criaram o PP, quando eles conceberam o PP, a ideia era entrar na favela com a polícia, era retirar os traficantes dali, né, controlar aquele território, e depois disso, quando você já tivesse instalado a base policial ali, que o resto dos serviços entrasse a creche, entrasse a escola, entrasse o posto de saúde, entrasse outras instituições que pudessem melhorar, né, entrasse um saneamento básico, fazer um asfalto, dar acesso às pessoas a certos serviços essenciais. Isso não aconteceu, ou aconteceu de maneira muito limitada. Então entra a polícia, entra a repressão e não acontece mais nada depois. Por um breve tempo, as UPPs tiveram resultado no Rio de Janeiro, reduziram a violência, reduziram a criminalidade, reduziram os homicídios, mas depois o que acontece quando as pessoas percebem que aquilo ali não vai fazer nada, não vai mudar nada, é que há um retorno à violência. Há um retorno
à marginalidade, porque as coisas não mudaram. E nesse tipo de intervenção militar, o que acontece quando o exército vai para a rua, vai para controlar as favelas, é que há uma dispersão dos criminosos, há uma dispersão dos traficantes, eles vão para outros territórios, eles se expandem para outros territórios, seja tanto no Rio de Janeiro quanto para outros estados. Não é uma solução a longo prazo, é uma solução a curto prazo e que às vezes até acentua o problema. Aparentemente, quando houve outras intervenções militares, como na Copa ou nas Olimpíadas, o que aconteceu foi que os criminosos foram para regiões do estado do Rio de Janeiro, onde não havia tantos crimes assim, então eles consolidaram em outras áreas. Então, atualmente, o Rio de Janeiro não é apenas a capital, não é apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado que está tomado agora pela criminalidade. Você só muda as peças nesse jogo. Você joga para debaixo do tapete o problema, você não soluciona esse problema. Há uma palestra do Ricardo Balestreri, ex-secretário nacional de segurança pública, e o que ele diz é que o sistema inteiro está corrompido, está com problemas. O que ele fala que não é a questão do policial, porque o policial muitas vezes é honesto, muitas vezes é motivado, muitas vezes ele quer fazer as coisas, ele quer solucionar os problemas, mas é tudo engessado, é tudo criado para que não haja soluções. Segundo ele, 92% dos homicídios não são solucionados, não são nem investigados, na verdade, né? Nem solucionados, eles não são nem investigados, porque a polícia não tem o aparato para fazer isso, não tem estrutura para fazer isso. Ele diz que é um cartório. A pessoa vai lá, faz um boletim de ocorrência, faz uma denúncia e nunca vai ser investigado, porque eles não têm como investigar o número de ocorrências que eles recebem todos os dias. Então a questão seria de voltar para o começo e fazer uma mudança desde o começo, desde as bases, para que depois tudo fosse sendo mudado ao longo prazo. Só que isso é uma questão de gerações, seria uma questão para 20, 30 anos de soluções prolongadas e continuadas. Só que os políticos, só que quem administra o país não pensa a longo prazo, não pensa em 20, 30 anos. Ele pensa apenas na próxima eleição. Então, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de proposta, quando assume uma nova administração, quando assume um novo político, um novo presidente, um novo governador, um novo prefeito, tudo muda, são novas cabeças lá, são novas propostas e aquilo que foi feito antes, que talvez até funcionasse, deixa de funcionar porque é uma nova equipe e ela quer inovar, quer fazer outras coisas. Então não há continuidade, não há um projeto de longo prazo para o país. Ou seja, o que a gente pode imaginar é que essa questão da violência não vai ter uma solução tão cedo no país. E outra questão que está envolvida a intervenção é que o exército não está preparado para isso. Ele não é treinado para a segurança pública. O exército é feito para guerra, né? Ele é feito para proteger fronteiras, para soberania nacional. O exército não tem poder de prisão, não tem poder de busca e apreensão. Segundo o Raul Jungmann, o que deveriam fazer, né, seria mandar o exército para as fronteiras para poder controlar a entrada de armas, a entrada de drogas, mas isso não é feito porque as fronteiras são imensas e realmente não tem o aparato, também não tem o controle para isso. E o que a gente vai ver ao longo desse ano de 2018 são os políticos explorarem essa questão da violência pública, explorarem a questão da criminalidade para causar medo, embora isso cause medo cotidianamente em vocês, né, que estão aí no meio dos campos de batalha, mas para acentuar o medo e para apresentar soluções simplórias que não vão resolver o problema. Você falar que bandido bom é bandido morto, você falar que o preso tem que mofar na cadeia, é muito fácil, porque isso não vai resolver o problema. Isso vai resolver psicologicamente a questão, né? Vamos matar mais bandidos porque isso vai acabar com a criminalidade, vai evitar com que as pessoas entrem no crime. Quando isso não é verdade. As pessoas vão entrar na violência, vão entrar na criminalidade, independentemente de qualquer coisa. Elas sabem os riscos que elas correm e elas convivem com a morte e com a violência todos os dias. Para ela saber que o policial vai matar ela, não faz diferença. Eles vão matar ou morrer e não faz diferença. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns vídeos. Eu vou deixar o vídeo que é uma entrevista com o José Beltrame sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Vou deixar a entrevista com o Raul Jungmann, que é o ministro de Defesa, falando sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, sobre o exército nas ruas. Vou deixar a palestra aqui com o Ricardo Balestreri, falando para a Polícia Civil sobre a estrutura da polícia, sobre os problemas que eles enfrentam para poder desenvolver um plano de segurança pública para o Brasil. E vou deixar também um vídeo do sociólogo Sérgio Adorno sobre a questão da violência no Brasil, a questão estrutural da violência, que já tem muitos séculos, desde a chegada dos portugueses no Brasil, e como essa violência estrutural, essa violência instaurada no nosso cotidiano, faz com que seja muito difícil encontrar soluções para isso. E eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Vocês que moram no Rio de Janeiro aí, como é que vocês se sentem? Se vocês sentem que a presença do exército nas ruas ajuda a melhorar, se vocês se sentem mais seguros com isso, ou se vocês acham que não deveria estar aí, deixe no comentário aqui embaixo, ou também se você é um agente de segurança pública, se você é um policial, um ex-policial, porque eu sei que tem alguns que me acompanham aqui. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, como é que vocês veem a questão da segurança pública no Brasil, o que poderia ser feito para melhorar isso, também o que vocês pensam sobre o exército envolvido nessas operações, e vocês que são brasileiros, né, que vivem isso todo dia, que passam por isso todo dia, o que vocês pensam? Deixe no comentário, deixa o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!